Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vou continuar fazendo minha série de questões para poder melhorar melhorar a minha e quem sabe a sua é, relação com questões, né? Aprender a dissolvê-las, a picá-las, a transbordá-las com água, açúcar, sal nas proporções que elas pedem, né, na nossa concentração e até no nosso sabor, né, que vamos entregar sobre nossas escolhas, né? Só que as nossas escolhas sobre essas referências empregadas já há muitos anos, quando eu falo empregadas há muitos anos, eu digo das professoras, dos profissionais que argumentam em síntese a sua experiência construindo essa forma de julgar os, os candidatos, não é mesmo? Então, eu acho um perigo, eu acho um escândalo, eu acho uma muita frustração, muito choro e ranger de dente sobre esse mistério de agonia, né? Esse choque, esse paradeiro, essa ilusão, essa realidade morfossintética expedida para todos aqueles que querem um emprego, né, e a segurança de um trabalho e, por que não, num candidato ao emprego público, né, passar pela porta correta, pela maneira correta, mas é, esse país ele está longe, esse país, esse mundo, esse país, esse ser humano que nós somos, né? Sou eu, é você, somos todos nós. Estamos longe, muito longe de sermos corretos. E para iludirmos sobre correções, a gente pega carona com essas formas, né? Então jamais eu conseguiria sozinho. Então eu precisei de entrar numa plataforma que já cuida dos lançamentos das pessoas há algum tempo, né? Com pessoas que se qualificam diariamente para isso. Então, vamos lá, né? Vamos entrar nesse clima e fazer os nossos treinos para ficarmos em forma de é, gabaritadores, né? Candidatos que são vitoriosos, saem vitoriosos, não é mesmo? Filhos da vitória. Vamos embora então. Bora lá. Hum, Questão número 1. Num livro publicado com a intenção de criticar os dicionários, aparece o seguinte texto. Ok, deu texto. Alex Grigelmo, Críticas com Humor sobre o Idioma. Sobre o texto, é correto afirmar que. Então a gente vai ter que olhar o texto para ver o que é correto afirmar. Afirmar, né? Afirmar é pegar uma porca, né? E apertá-la até o grau modulado, né? Não é mesmo? Então, vamos lá. As palavras simples e animais apresentam morfemas gramaticais flexionais da mesma natureza. Morfemas gramaticais.
Tá, o que que são morfemas gramaticais? Ou gramemas são as unidades mínimas de uma palavra que expressam funções gramaticais como gênero, número, tempo, modo e estabelecem a função da palavra na estrutura da frase. Exemplos: morfemas gramaticais incluem desinências que marcam gênero, número, tempo e modo, como encantarmos, afixos, prefixos e sufixos, como desfazer-se, também artigos, posições e conjunções, que embora seja pessoas ou radical também. Peraí. Nossa. Tipos de morfemas gramaticais. Os morfemas gramaticais podem ser divididos em algumas classes. Desinências, exemplo, o engato. Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar esse quadro aqui para estudar morfemas. Aí, morfemas. Uhum. Então vamos ver aqui, classes. A gente tem desinências, desinência. Desinências. Ah, desinências. Copiar, né? É mais rápido. Desinências. Ok. Desinências. Marcadores de gênero, número, tempo, modo e pessoa. Então a gente vai marcar se é homem ou mulher, se é masculino ou feminino, se é um ou é dois, é três, se é presente, passado, futuro, se é o modo e pessoa. O que é modo, né? Desinência de modo. Não, é desinência modo temporal. É a parte final de um verbo que indica o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Ah, então isso aqui é de verbo, né? Parte final do verbo que indica modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Indica se é modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Imperativo é a ordem, né? Subjuntivo. Vamos ver aqui, ó. Exemplo: incluem. Exemplos incluem vá no verbo cantava, pretérito perfeito do indicativo. Se encantasse, pretérito perfeito do subjuntivo. Então, vamos ver aqui, ó. Cantava é indicativo, tá indicando que a pessoa cantava. Então, cantasse é um subjuntivo. O que seria subjuntivo, né? O que é subjuntivo? Forma assim. É um dos modos verbais, indica o fato hipotético, incerto, possível ou desejo. Então, cantar. Ixi, tá travando aqui. Travou. Ai. Ai.
Ixi. Tô com azar, pessoal. Cantasse. Modo subjuntivo quer dizer, então, que é um... ahn, até esqueci aqui, ó. É um fato hipotético. Hipotético. Incerto. Possível. Desejo. Algo incerto, algo possível. Desejo. E o imperativo é uma ordem. Então é a parte da palavra que marca isso. E a pessoa. O que é pessoa? Pessoa na gramática. Pessoa é primeira, segunda, terceira, né? É, então pessoa é aquela pessoa, primeira, segunda ou terceira. Então, eu tá falando do. A pessoa fala dela mesma. Segunda pessoa falando de você. E esse aqui falando de ele e ela, né? Isso são desinências. Ok. A parte final do verbo que indica isso. Então, morfemas a gente tem desinências. A gente vai ter também morfemas de afixos e prefixos sufixos. Afixos, elementos que se juntam ao radical para formar novas palavras, como prefixos e sufixos. Ah, sei o que é isso. Exemplos de prefixo: infeliz ou sufixo idade, idade, né? Infeliz, felicidade, idade, infelicidade. Ah, e tem morfemas que são palavras livres. Não pode copiar o ponto, que senão vai daquele jeito. Palavras livres, elementos que não se prendem a um radical, mas também cumprem função gramatical como artigos. Ah, entendi. Ou a preposições em de, em e de. E conjunções e mas. Esses são morfemas também. Como funcionam? Flexão. Os morfemas gramaticais, desinências e afixos são fundamentais na flexão, pois adaptam a palavra para indicar a flexão de gênero, número nos nomes, substantivos e adjetivos. Certo, entendi. Vamos voltar para a questão. A palavra simples e animais apresentam morfemas gramaticais flexionais da mesma natureza. Aparentemente sim, né? Deixa eu ver. Simples e animais. Animais. Animais vem de animal, né? Anima. A gente tem o is. Simples vem de sim. Simples. Então não, né? Não. Letra B. Dá isso tudo pra isso, né? Vai ganhar 25% 20% da questão. Tô brincando, eu nem sei se ganhei. A expressão sinônimo geral equivale ao que geralmente se denomina homônimo perfeito. Homônimo, parônimo e homônimo. Ou seja, o homônimo perfeito é
Opa, homônimo perfeito é aquela palavra que é sinônimo geral. Deixa eu ver a expressão sinônimo geral. Os jornalistas buscam um sinônimo simples de cachorro e gato, canário e outros animais que convivem com as famílias em suas casas, mas não encontram grande coisa. Se lembram de que existem os pronomes. Como tampouco o sinônimo geral, animais ou animais domésticos. Deixa eu ver aqui. Não, não equivale a isso não. O homônimo perfeito não é isso não. Homônimo perfeito é uma palavra, por exemplo, manga. Manga a gente tem manga de camisa e manga de coisa. Quer ver? Vamos ver o que é o homônimo perfeito. Palavra que possui a mesma grafia escrita e a mesma pronúncia que outra palavra, mas com significados diferentes. Então não. Pois é, não. Na forma verbal, buscam, a vogal A é um morfema gramatical flexional. Vamos ver. Busca é um morfema gramatical flexional. Busca, buscar, buscou, busca. Isso é. Quer ver, ó? Por que que é? Deixa eu ver aqui, ó. Busca. Ó, buscam, né? Buscam. Aqui a gente tem a desinência verbal de modo, né? Buscam. As pessoas buscam presente do indicativo, né? Buscam. Ele busca na terceira pessoa. Ele e ela buscam. Presente do indicativo. Deixa eu ver aqui. Buscam está em que tempo? Vamos ver se é. Já são presente do indicativo. Beleza. Ele, elas, vocês. Beleza. Se a gente pegar o morfema que a gente estudou agora é mesmo, pegar aqui, ó. Busco. Buscava. Então, o A, ele é um flexionador. Ele flexiona o gênero, né? Se eu não me engano, é correto afirmar isso. É um morfema gramatical flexional, se eu não me engano. Agora vamos ver a letra D. Na forma verbal, convivem, não se identificam morfemas. Zero para as indicações gramaticais de modo e de tempo. Não, isso aqui não é correto, não. Vê, ó, convivem. Ah, não, não é não. Convivem. Também presente do educativo, de indicativo, né? Convivem, ele convive. Eles convivem. Aqui, ó. Convivo. Conviva. Convivem. Não, aqui, ó. Conviva, convivo. Peraí. Conviva. Convivo, convivem. Eles e elas. Eles e elas convivem. Peraí. Não se identifica morfema zero para indicações gramaticais de modo e tempo. Ah, tá. Deixa eu ver o modo. Não, o modo tem. Tem, então não é isso não. O segmento entre parênteses, expressões que
em sua segunda referência perdem a imprecisão, refere-se a um tipo de marca coesiva anafórica. O segmento entre parênteses. Expressões que, em sua segunda referência, perdem imprecisão. Não entendi. Aqui, tá. Essa parte aqui, né? Segmento entre parênteses refere-se a um tipo de marca coesiva anafórica. Anáfora, se não me engano, é algo que retoma um termo anteriormente citado, né? Se eu não me engano. E anáfora deixa eu ver, anáfora e catáfora, não. Aná, repetição de uma, não, deixa eu ver. É isso. Aqui, ó, processo pelo qual um termo gramatical retoma a referência de um sintagma anteriormente na mesma frase, ó. Comeram, beberam, conversaram e a noite ficou nisso. Ou no mesmo discurso. Fui ao Museu de Artes Modernas. Lá onde? No museu, né? Encontrei vários de meus amigos. Nisso o quê? Ó, nisso, ó. Nisso, ó, comeram e beberam. Também anáfora pode ser uma repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de duas ou mais frases sucessivas, para enfatizar o termo repetido. Por exemplo, este amor que tudo nos toma, este amor que tudo nos dá. Então vamos ver. É nesse sentido que a pergunta tá. É nesse sentido aqui, ó. Vamos ver se é. Acho que não. O segmento refere-se a um tipo de marca coesiva anafórica. Deixa eu ver aqui. Os jornalistas buscam um sinônimo simples de cachorro, gato, canário e outros animais que convivem com as famílias em suas casas, mas não encontram grande coisa e nem se lembram de que existem os pronomes, né? Ele, ela. Como tampouco o sinônimo geral, animais ou animais domésticos, expressões que em sua segunda referência perdem precisão. Então, expressões em que expressões, ó, como tampouco o sinônimo geral, animais ou animais domésticos, expressões que em sua segunda referência perdem precisão. Deixa eu ver. Não encontram grande coisa e nem se lembram de que existem os pronomes, como tampouco o sinônimo geral. Como tampouco o sinônimo geral. Então tá falando pronomes e sinônimo geral, animais ou animais domésticos. Expressões que em sua segunda referência perdem a imprecisão, apelando em geral para a palavra pet, com estrangeirismos desnecessários. Boa crítica, mas eu não tô conseguindo identificar isso. Porque tá parecendo que é, né? Expressões que. Mas seria uma relação de anáfora? Deixa eu ver aqui. Na mesma. Comeram bebê. Ah, na mesma frase, ó. Qual o termo gramatical retoma a referência de um sintagma anteriormente na mesma frase. Ah, então a grande coisa que está relacionada a essa anáfora aqui, esse tipo de anáfora, não é figura de linguagem, é que tem que ser na mesma frase, né? E aí a gente tem aqui, ó. Que começa outra fase. Como tampouco sinônimo geral, animais ou animais domésticos. Expressões que, em sua segunda referência, perdem a precisão.
Animais ou animais domésticos? Não, né? Acho que não. Acho que letra C mesmo. Ah, véi, carai. Então é isso. Deixa eu ver aqui o que o professor vai falar. Olá, galera. Eu sou a professora Thaís. Homônimo perfeito. Homônimo perfeito são palavras que possuem a grafia igual, o som igual, mas o sentido é sempre diferente. O sentido é sempre diferente. Observe a palavra cedo nos dois exemplos. Acordo cedo e eu cedo o livro. Há a palavra cedo nos dois exemplos, certo? Elas têm a mesma grafia? Sim, a grafia é igual. O som é o mesmo? Sim. Foneticamente são iguais, o som é igual. Mas o sentido, o significado é igual? Não, o significado é diferente. Cedo é um advérbio, expressa tempo. Já no segundo exemplo, cedo é verbo e é o verbo ceder. Doar, ceder, no sentido de doar. Ok. Ele diz que sinônimo geral é a ideia de homônimo perfeito. Está errado. Sinônimos são palavras que possuem um mesmo significado. Palavras que possuem, guardadas as devidas proporções, o mesmo significado. Homônimos sempre têm significados diferentes. Então a letra B ela está errada. Vejamos a letra C. Na forma verbal buscam, a vogal A é um morfema gramatical flexional, ou seja, que tem flexão. Está errado. A em buscar é uma vogal temática. A vogal temática não se flexiona. Observe que ela liga o radical às terminações, que nós chamamos de desinências. As terminações do verbo. Além disso, a vogal temática ela vai indicar a conjugação a qual o verbo pertence. Então não tem isso não. Eu tô viajando. Então o A aqui, ó, é uma vogal temática. Vai ligar o radical com liga, né? O radical com a desinência. O que é? Com a desinência de Se terminar em A, primeira conjugação, E, segunda, e I, terceira conjugação. radical com a desinência de modo. Desinência de modos. Aí se termina com A, é a primeira conjugação. É, termina com A primeira, se termina com E a segunda, e com I terceira. É A, é A, é isso. Então, ela não é flexional, ela não sofre flexão. Letra C está errada. Vejamos a letra D. Na forma verbal, convivem. Não se identifica o morfema zero, marque isso aqui, para as indicações gramaticais de modo e tempo. Então, não existe morfema zero para indicação de modo e tempo no verbo conviver, aqui em destaque, convivem. Está errado. Se identifica morfema zero. Primeira coisa que você precisa entender é o que é morfema zero. Morfema zero é a ausência do morfe correspondendo a um sentido. Como assim a ausência de alguma coisa pode resultar correspondendo a um sentido? Como a ausência de alguma coisa pode resultar em significado, em sentido? Exemplo clássico, marcação de plural e a ausência dessa marcação. A palavra greve e a palavra greves. Observe que em greves você tem a marcação de plural por meio da consoante S. Então aqui você tem um morfema representando. Agora, no singular, você tem morfema para representar isso? Não, você não tem nenhum morfema característico de singular. Você tem a ausência de um morfema para indicar que é o singular. Você sabe que é singular porque não existe nenhum morfema indicando que ele é outra coisa senão singular. Logo, quando há essa ausência indicando algum sentido, nós temos um morfema zero. Ok? Sabemos o que é morfema zero. Agora, existe morfema zero para convivem, já que não existe a indicação de modo e tempo? Sim. Observe que aqui você tem indicação de número e pessoa. Mas não existe no verbo conviver, nessa questão aqui, empregado na terceira pessoa do plural, a construção de indicação de modo e tempo. Então, aqui falta o morfema de modo e tempo. Se falta o morfema de modo e tempo, é a construção de morfema zero. Então, se falta, não se identifica, está errado, porque se identifica morfema zero. Então, o gabarito da sua questão é a letra E. O segmento entre parênteses, expressões que em sua segunda referência perdem precisão. Refere-se a um tipo de marca coesiva anafórica. O que é o processo de coesão anafórico? É se referir a algo que veio antes na construção. Observe que o próprio anafórico eu já disse pra você aqui, ó, antes. Eu não consegui, cara. Então, vejamos. Expressões que em sua segunda referência perdem a impressão. O que se refere a expressões para evitar a repetição? Ele é um pronome relativo. O pronome relativo sempre se refere a uma ideia anterior para evitar a repetição. Então, se ele se refere a uma ideia anterior para... Segmento entre parênteses refere-se a um tipo de marca coesiva anafórica.
evitar a repetição, ele está relacionado com o vocábulo, com uma ideia anterior, ele está cumprindo coesivamente o valor anafórico. Portanto, o gabarito da questão só pode ser. Não consegui expressões que. Não, cara. Isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Uma ideia anterior para evitar a repetição, ele está relacionado com o que eu já disse para você aqui, ó, antes. Então, vejamos. Expressões que em sua segunda referência perdem a impressão. O que se refere a expressões para evitar a repetição? Ele é um pronome relativo. O pronome relativo sempre se refere a uma ideia anterior para evitar a repetição. Tá, então o que faltou para mim é essa relação. O que é um pronome relativo e se refere a um termo anterior. Eu tava viajando, tava Então, achando se que era outra ele se coisa. refere a uma ideia anterior para evitar a repetição, ele está relacionado com o vocábulo, com uma ideia anterior, ele está cumprindo coesivamente o valor anafórico. Portanto, o gabarito da questão Não. só pode ser a letra E. Beleza, galera? Ficamos Que por aqui. sintaxe doida, cara. Tá boa. Que análise sintática doida. Não é? Essa, essa, essa construção dessa frase. Note que a gente não saiu da questão número 1 ainda, né? 2. Assinale a opção que mostra a frase cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira das formas entre parênteses. Então a gente tem um comando aqui, ó. Primeira das formas entre parênteses. Então, todas as outras parênteses. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, ah, parênteses. Ah, tá. Parênteses. Então aqui é proparoxítona. Parênteses. Ok. Beleza. Assinale a opção. Ah, beleza. A primeira. Então vamos lá. A primeira aqui que tem que se valer, né? É um homem que jamais bate numa mulher sem primeiro tirar o chapéu. Esse aí é o cavalheiro. Não tá errado. O cavaleiro é o cara que anda de cavalo. Cavalheiro. É isso aí, eu aprendi aqui nas questões. A indústria do X se beneficia do sexo. Ou você acha que as pessoas andariam com os jeans apertados desse jeito se não fosse pela conotação sexual? A indústria do vestiário ou vestuário? Não, não é vestiário, não. Vestiário é o local onde as pessoas se trocam. A diminuição disso do nível da água dos reservatórios trazia preocupação aos governadores de estado. A diminuição eminente ou iminente? Essa aqui eu vou saltar porque essa aqui eu tô com dúvida. Vou precisar de fazer uma olhada.
As mudanças no Código Penal incluem possibilidades de infligir ou infringir penas mais duras criminosas. Infligir ou infringir. A gente infringe, inflige. Infringir, se eu não me engano, ó. Infringir a lei, né? Deixa eu ver. De infringir. Deixa eu soltar essa aqui também. As novas medidas presidenciais vieram retificar. Não, retificar não, é ratificar. Retificar é tornar reto, né? Mas vamos ler o resto. As novas medidas presidenciais vieram o acerto das votações no Congresso Nacional. Retificar é colocar reto, né? Vamos começar aqui, ó. Ratificar. O que é ratificar? Fazer ratificação. A validação de ato, declaração, promessa, confirmar, validar. Então é validar, né? Ratificar é validar algo. Então vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vieram ratificar, validar o acerto das votações no Congresso. Então não é. Vamos ver. Eminente ou iminente? Eu acho que eminente. Vamos só pegar aqui. Eu acredito que eminente seja algo que acontece de repente, né? Eminente. Acho que é algo que é de repente. Vamos ver se eu lembro disso. Vamos ver se a diminuição de repente do nível de água dos reservatórios. Tô vendo. Então eu acho que é essa aqui que tá certo. Vamos ver. As mudanças do Código Penal incluem possibilidade de infligir. Infligir é você cometer alguma coisa, né? Cometer penas mais duras? Acho que não. Então vamos lá. Ixi, porra. Caraca. Vamos consertar isso. Não existe eminente, né? Não, eminente. O que é eminente? Que se sobressai, que se destaca pela excelência ou pela superioridade. Então eu achava que era de repente, mas não. Tá errado. Eminente é um adjetivo. É aquele que se destaca. É o que se destaca por excelência. Nossa, cara. Tá vendo como que as professoras, os professores, né, os profissionais, eles são bem empregados? Olha o dado aqui, ó. Olha o desvio do dado. Eles têm os desvios do dado. Aí eles fazem assim, ó. Abre lá as caxitas e manda a gente embora estudar mais. E é isso então, né? Essa questão estava errado. A questão certa é infligir. Infligir. O que é infligir? Atribuir pena a alguém. Aplicar pena.
Aplicar pena. E qual que é o outro, né? Infringir. Infringir é cometer, né? Infringir. Infringir. Não respeitar nem obedecer, violar. Então, infligir e infringir é violar, cometer. Então, a resposta certa é essa daqui, infligir. As mudanças no Código Penal incluem possibilidade de infligir penas, ou seja, aplicar penas, mas vamos para questão 3 agora. Há uma série de palavras em língua portuguesa que modificam o seu sentido em função de uma troca vocálica. Esse fato só não ocorre em modificação de sentido, né? Sentido. Em função de uma troca vocálica. Esse fato não ocorre em... Não ocorre. Letra A, modificação do sentido. Deferir ou diferir, infarte, infarto, emergir, imergir, descrição, descrição. Eu sei que, descrição é descrever alguma coisa, descrição é você ser discreto, né? Emergir é sair, imergir é entrar. Eminente e iminente, infarto, infarte e infarto. Acho que é essa daqui que tá certo. Deferir e diferir. Vamos ver aqui. É isso mesmo, infarte e infarto. Vamos só para colocar conhecimento na nossa bagagem. Deferir é o quê? Conceder favores ou privilégios a alguém. Então, deferir é dar favores. E diferir é diferenciar, né? Mostrar-se diferente. Diferente. Agora qual que é o próximo? Descrição, emergir, eminente, iminente. Que se sobressai, que se destaca pela excelência. Foi o que a gente viu aqui. Eminente, que se destaca por iminente, né? E eminente de repente. Não, tá errado. Eminente, vamos de novo, né? Eminente que se destaca por excelência. Excelência.
Excelência. Ah, tá. É proparoxítona. Excelência. Tem um hiato aqui. E eminente. O que que é eminente? Não, eminente é isso, né? Iminente. Que pode acontecer num momento muito próximo. Que pode muito próximo. Uhum. Parece que a gente já fez, né? Então, vamos fazer mais uma. Questão 4. A frase em que está correto o emprego de um dos parônimos mandato é. Então, mandado e mandato. Tá correto, né? São parônimos. Mandato é tempo de cargo, né? Político. E o mandado é um substantivo, né? Deixa eu ver. Mandado. Ordem ou despacho, prescrição, escrita ou uma autoridade judicial administrativa, mandado de prisão. É uma ordem. Uma ordem. Deixa eu ver. Ordem ou despacho. Letra A. O mandado o mandado de senador durou 8 anos. Não, o mandato, né? Impetrou mandato de segurança com pedido de limiar. Impetrou mandato de segurança. Não, é mandado de segurança. Mandato. Com pedido de limiar. Deixa eu ver aqui a letra C. Não tinha mandado de busca para entrar na casa. Não tinha ordem, né? Tá certo. É isso que tá certo. Para entrar na casa. Todos desejavam que seu mandado de diretor acabasse. Não, aqui seria mandato, né? O mandato de apreensão não havia sido expedido. Não, o mandado de apreensão não havia sido expedido. Né? Não é mandato de segurança, não, mandado de segurança, um pedido de limiar, mandato de segurança. Deixa eu ver aqui, ó, mandado de segurança é uma coisa da lei, né? Mandado de segurança é uma ação constitucional que protege um direito líquido e certo, comprovado por documentos, contrato legal e abusivo. Então, sem sombra de dúvida, a letra C. Em relação à ortografia, não tinha mandado. Ou seja, não tinha autorização. Autorização.
prescrição escrita por unidade policial. Mandado. Pode ser isso também, né? Vou fazer mais uma então. Essa aqui foi tranquila. Questão 5. Muitos vocábulos portugueses admitem dupla grafia. O exemplo abaixo, que só admite a primeira das duas formas indicadas, é... Então, só admite a primeira forma. Qual é, né? Letra A. Flecha ou frecha? Frecha. Enfarte, infarto. Essa não é. Aluguel, aluguer. Quociente. Esse aqui admite. Próprio, acho que se não me engano, quociente é ou linguagem antiga ou é linguagem de Portugal. Próprio ou próprio. Frecha. Aluguel, aluguer. Poxa, eu não tô sabendo, porque eu já vi pessoas falarem aluguer, né? Deixa eu ver, muitos vocábulos portugueses admitem dupla grafia. O exemplo abaixo, que só admite a primeira das duas formas indicadas, é... Essa ficou difícil pra mim. Frecha. Cana de foguetes. Frecha. Cana de foguetes. Tá, frecha. Haste com ponta triangular arremessada pelo arco e flecha. Tá em desuso, tá vendo? Então aceita. Eu aposto que a banca vai aceitar. Está em desuso. Desuso. Deixa eu ver, é desuso que fala? Desuso. Ponta irregular. Então acho que não é essa. Aluguer. Acho que também tá em desuso, né? Aluguer. Aluguel. Forma derivada aluguel. Cadência provisória do uso ou de usufruto de um bem imóvel. A forma preferenciável é aluguel, mas também admite-se falar aluguer. Forma derivada de aluguel. Então, se você for fazer uma redação, não diga aluguer, diga aluguel. Né? Agora vamos ver aqui, ó. Como eu imaginei. Propio. Ainda não temos significado de propio, mas você pode ajudar. Tá vendo? Próprio. Então, é próprio versus propio.
Então esse R aqui, ó, faltando aqui, é o que permite próprio. Certo? É o próprio. Então, para fechar, vou fazer mais uma questão. Aí a gente fecha aqui. Assinale a opção em que a palavra sublinhada está corretamente grafada. Então, letra A. Corretamente grafada. Esse privilégio. Vamos ver. Privilégio. O erro aqui é o I, né? Não é privilégio. Privilégio. Eu acho que é privilégio. Vamos ver aqui. Letra B. A natureza brasileira apresenta aspectos. Não. Não é aspectos. Se não me engano, é aspectos. Né? Então, essa é a forma correta. Então, tá pedindo aqui, ó. Está corretamente gravada. Essa não está mesmo. No alto do morro, um palacete com piscina. Letra C. Piscina. Não, né? Se eu não me engano, é piscina. 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 Deixa eu ver aqui. Piscina. Piscina. É isso. Isso aí. Piscina. Piscina. Letra D. Então não é piscina. Tem nada a ver de piscina. É no alto do morro um palacete com piscina. Não. As sessões espíritas eram realizadas todos os dias. As sessões. Então a gente tem a palavra sessões. E a gente poderia colocar assim, ó, sessões, né? Por quê? Porque, vamos ver aqui, ó. Qual que é a diferença? Sessões ou sessões? A palavra correta entre sessão e sessão depende do contexto. Sessão com C cedilha refere-se a uma divisão ou parte de um todo. Então, veja bem. Sessão com C cedilha é igual a parte de um todo. Já a sessão com SS há um intervalo de tempo durante o qual se realiza uma atividade ou evento. Então, sessão com SS é período de tempo, né, no qual realiza tarefas, né? Se realiza durante o qual se realiza atividade. Então vamos voltar para a questão e ler de novo. As sessões espíritas eram realizadas todos os dias. As sessões espíritas. Período de tempo, né? Então deveria ser SS. Deixa eu ver. Sessão. Sessão não é dividida, né? Entendo quanto.
de um livro de departamento. Vamos aprofundar um pouco. Se você está se referindo a uma parte, divisão ou área, exemplos, a seção de livros de ficção, ele trabalha na seção de recursos humanos. Em Portugal, a grafia correta é seção, mas significa... Secção também existe em Portugal, hein? De vez em quando a banca cobra. Não é mesmo? Então, seção também funciona. Vamos lá. Então não é isso. Na adolescência, tudo é permitido. Letra E. Adolescência. Ou adolescência. Tem esse S aqui ou não tem, né? Adolescência. Adolescência. Deixa eu ver se tem um S. Então, ciência. Tem, né? Adolescência. Então faltou o S ali. Logo, a gente tem o privilégio. É porque muita gente lê, eu mesmo, lê privilégio. Privilegio. Privilégio. Privilégio. Privilegio, né? Deixa eu ver, tá escrito como? Tá escrito com E, ué. Deixa eu ver. Privilégio. Não existe privilégio, não? A grafia correta é privilégio, com a letra I. Ah, então... E não privilégio. Então a grafia correta é com I. Deixa eu só ver, então. Não é essa. Qual que é? A natureza brasileira apresenta aspectos. Aspectos bem diversos. Não, né? Piscina. Também não, né? Sessões. Adolescência. Ué, tá com E aqui, né? Na opção em que a palavra sublinhada está corretamente gravada. Aqui tá com E, então não é. A natureza brasileira apresenta aspectos. Essa questão eu acho que tá com algum erro, né? Aspectos. Aspectos é o plural de aspecto. Refere-se a diferentes faces, aparências, circunstâncias ou pontos de vista de algo ou alguém, derivando a palavra latim olhar ou aparências. Afeição com objeto ou pessoa apresenta a vista. Ponto de vistas. Qual que é a frase? A natureza brasileira apresenta... Ah, então é isso, né? Eu tava... Tá vendo, ó? Pode ser que seja, né? Vamos olhar ali, ó. Tava achando que era aspectos. Mas a palavra certa parece que é o aspectos mesmo. Porque aspectos significa... né? Aspectos... Uma categoria gramatical que descreve a forma como uma situação é vista numa perspectiva temporal. Tudo isso, né? Aspecto de um problema para resolver. O seu bom aspecto melhorou o estado de ânimo de todos. O contrato tem vários aspectos legais a considerar.
É uma perspectiva temporal. Deixa eu anotar, vou fazer o seguinte. Vou copiar essa parada aqui, ó. Interessante, né? Com certeza é essa que tá certa. Aspectos. A feição que um objeto ou pessoa apresenta à vista, a sua aparência e semblante. Então, é a feição de um objeto ou pessoa apresenta à vista. Ou semblante. Essa é a aparência externa, né? Ou então uma aparência externa, circunstância ou fases, diferentes lados ou pontos de vista de um assunto. E em linguística é uma categoria gramatical que descreve a forma como uma situação é vista numa perspectiva temporal. Vamos pegar o exemplo ali. Deve ser isso, ó. O bom aspecto melhorou o estado de ânimo de todos. Doideira, né? Essa foi doida, não foi? Caraca. Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!